Seja bem-vindo ao curso Pré-ENEM da plataforma Mais IFMG. Essa é a aula número 5. Vamos abordar uma questão que foi cobrada no Enem, envolvendo progressão aritmética. Questão 165, referente ao caderno azul, prova do Enem 2016. Sob a orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalharam na reforma de um edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica nos andares 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente, de 2 em 2 andares. Pedro trabalhou na parte elétrica nos andares 1, 4, 7 e 10 e assim sucessivamente, de 3 em 3 andares. Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou em seu relatório o número de andares do edifício. Sabe-se que ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares, foram realizados reparos nas partes hidráulica e elétrica por João e Pedro. Qual é o número de andares desse edifício? Alternativa A, 40, letra B, 60, alternativa C, 100, alternativa D, 115 e alternativa E, 120. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a confirmação e a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Veja só, nós temos aqui que organizar primeiramente uma progressão aritmética dos andares que foram feitos reparos por João. Foi feitos reparos nos andares 1, 3, 5, 7, 9, 11. Então, vou montar uma progressão aritmética dos andares que João efetuou esses reparos na parte hidráulica. Então, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Obviamente eu vou parar por aqui. Nós não sabemos a quantidade de andares, então vamos deixar dessa forma. Agora a gente vai buscar uma progressão aritmética, já que é uma progressão aritmética, pois a razão aqui é 2. Então 3 menos 1, 2, 5 menos 3, 2, 7 menos 5, 2, 9 menos 7, 2. Para Pedro, teremos a progressão da seguinte forma: os andares que foram realizados reparos na parte elétrica. 1, 4, 7, perceba que é de 3 em 3, conforme mencionado na questão. Depois 10, 13, 16 e assim sucessivamente. 19, vamos parar por aqui. Só que existem coincidências, ou seja, alguns andares que João realizou o reparo, Pedro também realizou esse reparo, no mesmo andar. E isso aconteceu em 20 andares. Então qual vai ser a estratégia? Nós vamos montar uma progressão aritmética, que é a coincidência dos andares que João fez os reparos na parte hidráulica e Pedro os reparos na parte elétrica. E quais serão essas coincidências? Perceba que o número 1, ele vai aparecer nas duas progressões. Depois, o próximo número comum, ou seja, o andar comum onde os reparos foram realizados, foi o 7. Depois, o próximo seria o 13. E aí, se a gente continuar, a gente vai perceber que, com uma razão igual a 6, 7 menos 1, 6, 13 menos 7, 6. Professor, será que isso vai acontecer mais adiante? Podemos, inclusive, fazer essa verificação. Nós vamos identificar que o próximo andar aqui, que vai ser comum, vai ser 13 mais 6, ou seja, 19. Mas eu vou obedecer a primeira progressão, que é de 2 em 2. Então, mais 2, 15, mais 2, 17, mais 2, 19. Posso parar aqui e vou verificar que realmente o 19 será comum. E de fato é. Perceba que a gente tem aqui o 19, que é o próximo andar comum. Nem precisaremos ir adiante. Muito bem. Então,
já identificamos que essas coincidências elas acontecem nos andares 1, 7, 13, 19 e assim a gente vai buscar 20 andares aqui. Com isso a gente pode pensar que esse primeiro elemento vai ser o A1 e a razão igual a 6. Então eu tenho uma progressão aritmética cujo primeiro termo é A1 e a razão de 6 em 6. E aí eu vou buscar qual vai ser aqui o 20º termo. Se eu descobrir qual é o 20º termo, esse vai ser o último andar, porque ele termina, os dois terminam os trabalhos nesse último andar, essa coincidência. Então lá no 20º andar coincidente, a gente vai ter a quantidade de andares. E como encontrar o A20? Podemos utilizar a fórmula do termo geral em progressão aritmética, mas podemos também usar o raciocínio lógico, já que a gente está usando o raciocínio desde o princípio. Veja só, como que a gente acha, por exemplo, o segundo termo? Basta a gente pegar dois saltos que a gente tem do primeiro até chegar no terceiro, multiplicar pela razão, então 2 vezes 6, 12, mais o primeiro termo, já que o primeiro termo será contabilizado. Então, para a gente encontrar o A20, basta a gente verificar que serão 19 saltos até chegar no A20, porque o primeiro a gente não conta. Então, o segundo é um salto. Quando chegar no terceiro termo, 2 saltos. Veja que tem uma defasagem de 1. Então, para a gente descobrir o A20, o 20º termo, a gente vai pegar a razão, que é 6, multiplicar por 19. Então, é 6 vezes 19. E não esquecer que a gente tem que somar uma unidade. E aí, o A20 será... Se fosse 6 vezes 20, daria 120. Mas eu tenho que tirar 1 vezes 6. Então não é 120. É 120 menos 6. 114 mais 1. Ou seja, o 20º termo é 115. Significa que esse prédio ele tem 115 andares. Vamos marcar, portanto, a alternativa D de dado. Muito bem. A gente poderia também utilizar a expressão do termo geral, onde AN é A1 mais N menos 1 vezes R. Se a gente perceber, essa fórmula do termo geral é exatamente o que a gente fez aqui. Porque o elemento A20 vai ser o primeiro termo, ele está aqui, 1, mas aqui vai ser a quantidade de saltos. Já que são 20 termos menos 1, 19 saltos. 20 menos 1, vezes a razão, que é 6. Veja que o que a gente usou no raciocínio lógico foi exatamente a nossa expressão do termo geral da progressão aritmética. Com isso, o A20 vai ser exatamente o mesmo resultado que a gente já havia encontrado. 19 vezes 6, 114, mais 1, 115. Ok? Espero então ter contribuído com essa análise, tanto usando o raciocínio lógico quanto usando a expressão do termo geral, para resolver essa questão do Enem. Um forte abraço a todos.